E aí pessoal, sejam bem-vindos a esse nosso novo vídeo do canal. Eu sou Francis Matheus de Oliveira e hoje nós vamos fazer esse lindo bolo para o Dia das Mães, especial para o Dia das Mães, recheado com um delicioso mousse de leite em pó e coberto com buttercream com chocolate branco e rosas de buttercream. Vamos lá? Não se esquece de curtir, se inscrever no canal se não está inscrito e compartilhar em todas as redes sociais. Vamos iniciar então o nosso bolo. Para a nossa massa do bolo nós vamos usar 6 ovos, separadas as gemas e as claras. Nós vamos começar então batendo as nossas claras em ponto de neve firme. Bateu as claras em neve em ponto firme, nós vamos começar então misturando os nossos ovos, as gemas, perdão, 225 ml de leite, 190 ml de óleo, uma colher e meia de extrato de baunilha. Se você não tiver o extrato de baunilha, você usa só uma meia colher de essência de baunilha. Vamos dar uma misturada. Nós vamos acrescentar então uma xícara e meia de açúcar refinado, 2 xícaras e 1/4 de farinha de trigo. Todos os meus secos aqui eles estão peneirados, tá? Uma pitada de sal. Nós vamos só dar uma mexida e uma batida só para misturar. Nós não vamos ficar batendo isso aqui porque nós não queremos desenvolver o glúten. Nós queremos que o bolo fique leve e saboroso. A gente só vai homogeneizar. Homogeneizou a sua massa, nós vamos então acrescentar as nossas claras. Daquele jeito que nós sempre fazemos, tá? 1/3 dela, misturando delicadamente para a gente não perder a aeração. De fora para o centro, de centro para fora. Incorporou as claras em neve, nós vamos pegar 1 colher de sopa e meia de fermento em pó e vamos incorporar a nossa massa. Nós vamos usar a forma de 21 centímetros de fundo removível, tá? Não estou enfarinhando a forma, tá? Eu estou usando só, passei manteiga nas laterais e no fundo e estou usando papel manteiga, tá? Pré-aquece o forno por 10 minutos a 180 graus e nós vamos levar isso para assar de 40 a 45 minutos, tá? Eu vou assar dessa vez em uma forma só e vou fatiar ele em 3 depois. Mas se você quiser assar em 3 formas separadas, eu acho que fica até um resultado mais legal do que o que eu vou conseguir. Enquanto o nosso bolo assa, nós vamos preparar uma calda para a gente deixar esse bolo bem molhadinho depois. Para isso nós vamos usar meia xícara d'água, 1/4 de xícara de açúcar. Eu estou usando aqui, ó, 1/4 de xícara mais ou menos de anis estrelado e alguns pedacinhos de canela em casca. Nós vamos levar isso para o fogo até ele dar um pouquinho de reduzida. Ferveu sua calda por alguns minutos, deu uma reduzidinha, o açúcar está todo dissolvido. Nós vamos colocar isso num potinho de vidro, tampar e levar para a geladeira até a hora de a gente usar. Tirou o seu bolo do forno, ele já está esfriando, já esfriou bem. Você vai pegar um pacotinho de gelatina em pó sem sabor, 75 ml de água gelada e coloca para hidratar. Isso nós vamos pegar 400 ml de creme de leite fresco ou nata, uma lata de leite condensado, 1 xícara e meia de leite em pó, como sempre eu digo, né? Eu não vou falar a marca aqui porque eu não sou patrocinado, mas vocês sabem qual é a marca que vocês preferem. Então 1 xícara e meia de leite em pó. E daí com a batedeira nós vamos bater isso até a gente conseguir uma consistência parecida com a do chantilly. O ponto e a textura desejada, nós vamos então derreter a nossa gelatina. Eu falei que era um pacotinho, na verdade estou usando 20 gramas, ou seja, são 2 pacotinhos de gelatina em pó sem sabor. Nós vamos derreter isso em banho-maria ou no micro-ondas. Derreteu sua gelatina sem sabor, nós vamos acrescentar a nossa mistura e vamos bater isso bem até que fique bem homogêneo. Bateu muito bem, conseguiu uma textura bem homogênea.
Nós vamos levar isso para a geladeira por uns 10 a 20 minutinhos enquanto a gente corta os morangos. Morangos frescos e já higienizados, e nós vamos então fatiá-los, tá? Eu vou tirar o talinho, a pontinha, nós vamos partir em 4 partes, tá? Parte ao meio e parte ao meio novamente. Para essa receita nós vamos usar cerca de 500 gramas de morangos. Então, para a montagem do nosso bolo, o meu, no caso, eu fatiei em 3 partes. Se você fez em 3 formas separadas, só lembra de ajeitar o topinho, tá? Nós vamos pegar uma forma de fundo removível de 21 centímetros, coloquei uma folha de papel manteiga no fundo e acetato nas laterais. Nós vamos pegar então a primeira camada do nosso bolo, que no caso é o meu topo, e eu vou pôr ele virado para baixo no fundo. E vamos umedecê-lo com a nossa calda. A nossa mousse e vamos colocar sobre o nosso bolo umedecido. Espalhou a mousse sobre o bolo, nós vamos então colocar os morangos. Nós vamos colocar sempre com a parte do fundo, como se fosse para fora do bolo, para poder dar um acabamento bem bonito. Com os morangos nós vamos então pegar essa nossa segunda parte do bolo e vamos também umedecer com a calda. Esse daqui não precisa umedecer muito, porque nós vamos virá-lo e vamos umedecer mais um pouquinho do outro lado. Deu uma umedecida leve, nós vamos pegar esta parte e vamos virar a parte que foi umedecida em cima dos morangos. E dar uma apertadinha para dar uma ajeitada em todo o recheio. Virou, nós vamos então umedecê-lo novamente. Umedeceu, nós vamos novamente colocar mais uma camada da nossa mousse de leite em pó. Espalhou a mousse, nós vamos fazer novamente uma camada com morangos. Espalhou os seus morangos, nós vamos então colocar nossa última camada de bolo. Nós vamos umedecer. Esse daqui é o meu fundo do bolo, porque eu quero que o topo fique mais reto. Então eu vou umedecer a parte que vai para baixo, a parte que vai estar em contato com os morangos e com o recheio. Dá uma apertada para ele se acomodar bem e vamos levar para a geladeira enquanto a gente prepara o nosso buttercream. Nosso buttercream nós vamos começar fazendo um merengue suíço. Já fiz algumas vezes aqui no canal, é o meu merengue preferido. Nós vamos usar 4 claras e meia xícara de açúcar refinado. Tá? Nós vamos levar isso para derreter em banho-maria o açúcar. Lembrando, a água não pode tocar o seu bowl e você não pode deixar a água ferver. Você deixa ela em fogo médio, tá? Para que forme o vapor e você vai mexendo até que o açúcar se dissolva, que você toque e você sinta que o açúcar dissolveu, para que a clara não cozinhe e não vire um omelete. O termômetro, o ideal é que você meça a temperatura, ele tem que chegar a 60 graus, tá? Nós vamos então bater isso até que ele vire um merengue firme e o nosso bowl esteja completamente frio. E um merengue bem firme, bem perolizado, nós vamos acrescentando aos poucos 150 gramas de manteiga sem sal em temperatura ambiente e vamos batendo para que isso fique bem homogêneo. A sua manteiga com o seu merengue, nós vamos então pegar 100 gramas de chocolate branco e vamos derretê-lo. O chocolate branco nós vamos incorporá-lo ao nosso buttercream. Incorporou o seu chocolate, nós vamos levar ele para a geladeira por uns 20 minutinhos para ele dar uma firmada. Vamos terminar o nosso bolo para fazer a cobertura, então nós vamos tirar o bolo do nosso aro e vamos transferir ele para o nosso prato em que vai servir. Nós vamos então cobrir o nosso bolo com uma camada, não precisa ser muito espessa, do nosso buttercream. Vamos levar ele para a geladeira por uns 20 minutinhos. Enquanto o nosso bolo gela, nós vamos dividir esse buttercream que sobrou pela metade e vamos adicionar o corante vermelho e o rosa para a geladeira por pelo menos uns 15 minutos para ele firmar. Seu buttercream bem gelado, nós vamos pegar um saco de confeitar e nós vamos usar um bico Wilton 104. Nós vamos pegar um pouco do nosso buttercream rosa
Vamos usar esse negocinho aqui que é usado para fazer rosas mesmo, tá? Se você não tiver, você pode fazer também sobre uma superfície plana. Vai dar mais trabalho, tá? Mas aí segue o mesmo processo que nós vamos fazer. Dá uma sujadinha no equipamento com um pouco de papel de buttercream. Vamos colocar um pedacinho de papel manteiga. Pelo menos 2 voltas. Com o buttercream. Fez isso. Coloca um pouquinho no meio. E dá uma volta sobre ele. Agora você vai sair rodando na sua mão, tá? Então o que a gente faz? Puxa uma pétala, fecha. Puxa outra pétala, fecha. Agora a gente vai puxando sempre da metade da pétala e vai fechando. Bem mais escuro, vamos colocar no saco de confeitar. O bico aqui não faz muita diferença porque nós vamos alisar depois, tá? Com esse buttercream mais escuro, nós vamos pegar e vamos fazer toda a volta, começando de baixo. Não precisa se preocupar com perfeição nessa parte, porque a gente ainda vai fazer o acabamento. E agora nós vamos encher o nosso saco com o buttercream, que está com um tom mais claro. Ou a placa para ganachear, nós vamos agora dar o acabamento ao bolo, alisando toda essa nossa cobertura. Então, transportar as nossas flores. Vamos usar alguns morangos frescos e folhas de hortelã. Para o Dia das Mães. Eu não vou levantar ele dessa vez, porque ele ficou realmente muito grande. É para compartilhar com a família, para compartilhar com todo mundo que você ama nesse Dia das Mães. E um feliz Dia das Mães a todas as mães que me acompanham. E não esquece, deixa o seu like aqui para ajudar o canal a crescer. Se inscreve no canal se ainda não está inscrito e compartilhe o vídeo em todas as redes sociais. E aproveite a sua receita de Dia das Mães.